Eu vou conversar com o oftalmologista, o Dr. Daniel Montenegro. Bem-vindo, Dr. Daniel. Boa Obrigada tarde, pela Eugênia. sua presença no Correio da prazer. Tarde. Obrigada. Bom, a gente tem maus hábitos em relação aos olhos. Quais são os piores para os nossos olhos? Olha, é difícil a gente elencar aqui, a gente passaria a tarde inteira comentando hábitos que são nocivos ou podem ser nocivos à saúde ocular. Mas um dos hábitos que a gente poderia comentar, porque eles realmente podem causar danos, por vezes até irreversíveis para a visão, é o simples fato de coçar o olho. Jura? Sim. Veja bem, os olhos, eles não foram feitos para coçar, e sim para como enxergar. coçar? Não devemos coçar o olho. Ninguém coça o olho porque quer. Exato. A gente coça o olho porque Porque tem vontade. coça. Então, se alguém tem vontade de coçar o olho, é porque ele tem algum problema que está provocando aquela vontade de coçar o olho. E o que fazer nessa Então, hora? é importante inicialmente procurar uma assistência com o médico oftalmologista para que ele possa diagnosticar qual a possível causa daquela vontade de coçar os olhos. Sim, doutor, mas até chegar no médico, 2, 3 horas, já coçando o olho, como é que a gente faz naquela emergência da coceira? Veja bem, o simples fato de lavar os olhos com água gelada, água fria, Sim. já é suficiente muitas vezes para amenizar e até mesmo parar a vontade de coçar os olhos. Sim, só para um alívio imediato. Um alívio imediato, sim. Mas deve ser feita uma avaliação, porque muitos desses coçadores crônicos são pacientes alérgicos. E se você não orienta o paciente, tanto do ponto de vista oftalmológico, quanto do ponto de vista médico, de uma forma geral, a procurar um especialista em alergia, para que possa controlar melhor aquele processo alérgico, esse paciente, devido ao coçar crônico, ele pode vir a desenvolver alguns problemas que podem afetar desde a córnea, que é a parte mais externa do olho, até a retina, o famoso descolamento da retina. De tanto esfregar? De tanto esfregar o olho. Bom, para quem está em casa, fica isso agora, retina, córnea, o que é isso? Vamos mostrar as partes do olho para o pessoal de casa? Vem comigo aqui, doutor. Esse é o nosso olho visto de lado e por dentro, não é isso? Como se tivesse visto aqui, por dentro. Explica pra gente, por favor, a função de cada parte. Digamos, aqui seria a parte de fora do olho, então aqui é a córnea. Tá? Que, assim, né? É a parte da frente, quem recebe a informação luminosa primeiro é a córnea. Certo. Então a córnea recebe a luz que passa por todos esses meios ópticos até chegar na retina, que vai levar a informação luminosa para o cérebro para a formação da imagem. Entendi. Aí que a gente entendeu aquilo que enxerga. Então, estou Exato. vendo o senhor porque foi a mensagem para o meu cérebro, todo este canal aqui, aí levou para o cérebro, que é o A gente doutor Daniel. costuma dizer que o olho ele não enxerga, quem enxerga é o cérebro. É verdade. O olho recebe a luz e informa para o cérebro formar a imagem. É verdade. Então, uma vez que descolhe a retina, que é a parte nervosa do olho, o sistema nervoso do olho, esse paciente muitas vezes pode até ficar sem enxergar. É verdade. Tem um hábito, aliás, um péssimo hábito de todos nós brasileiros, a automedicação. O senhor falou da coceira, tem as inflamações, a primeira coisa que a gente faz, corre para a farmácia, chega lá, moço, estou com isso no olho, pá, lasca um colírio. E aí? Olha, veja bem, isso aí pode ser perigoso. Muitas vezes esses colírios contêm algumas substâncias, como por exemplo os corticoides, que podem tanto elevar a pressão do olho como provocar catarata. Então, Medicamentosa? A catarata medicamentosa. Puxa então, vida. é importante evitar a automedicação. A vigilância sanitária do nosso país já proibiu o uso indiscriminado de antibióticos, que foi uma grande coisa. Verdade. Eu creio Só com que receita agora. eles deveriam proibir também o uso indiscriminado de outras drogas, como os anti-inflamatórios hormonais, que são os corticoides, que podem provocar danos devido ao aumento da pressão do olho, que lesa o nervo, ou a catarata, que é o cristalino que vai ficando opaco. No caso da pressão do olho, pode levar ao glaucoma. No caso da catarata e do glaucoma, pode chegar à cegueira. A cegueira. Só que Irreversível, a cegueira da catarata, ela é uma cegueira reversível. Já a do glaucoma, infelizmente, É irreversível. a preço de hoje, é irreversível. Já tem pergunta, pode voltar, por favor. Já tem pergunta da Gleice para nós pelo WhatsApp. Ela diz o seguinte: ela tem aquela sensação de areia nos olhos e quando ela acorda, aquela prega de remelinha, Certo. de secreção. O que pode ser? Veja bem, fica difícil só com essa informação a gente dar um diagnóstico. Mas tem algo errado. Mas é bem provável que essa paciente, ela sofra da síndrome do olho seco, que é uma coisa altamente prevalente nos dias atuais, principalmente porque nós utilizamos com muita frequência computadores, Verdade. geralmente em ambientes com ar-condicionado. Eu tenho. Onde o ar-condicionado resseca os nossos olhos,
tá? E o uso excessivo do computador faz com que a gente pisque menos os olhos. Essa diminuição do piscar faz com que haja uma menor produção das lágrimas, que tem por finalidade a limpeza da superfície do olho, deixando mais agentes poluentes na superfície do olho, desencadeando a irritação do olho, que por vezes dá vontade de coçar e aí vai. Ixi. Então, o que se recomenda nesses casos é que se utilize lubrificantes oculares, tá? Que não contenham corticoides, que não contenham antibióticos, tá? A fim de que esses olhos sejam melhor lubrificados, nem que seja de forma artificial, e que se evite que esses problemas ocorram. É fazer o papel da lágrima, né? Exatamente. Por isso que o nome é lubrificante artificial. É, muito legal. Tem uma pergunta da Gleide também, não é, dona Chefa? É? Ah, sim. Ela, bom, não é Gleide nome, mas ela está dizendo que sente dor atrás dos olhos, é Leide. Sente dor atrás dos olhos quando olha para a luz, na claridade. Certo. Veja bem, nesses casos é interessante que se procure também uma orientação médica, porque muitas vezes alguns problemas que ocorrem perto dos olhos, eles se manifestam nos olhos. Como, por exemplo, as sinusites, que são muito frequentes nessa época do ano. Verdade. Então, as sinusites, o osso geralmente não dói. O osso não tem terminação sensitiva para a dor, mas o olho tem. Então, às vezes o osso, quando está o saco de ar que fica dentro do osso, que é o seio da face, quando ele está inflamado, às vezes a dor é sentida no olho. Entendi. Embora o problema não esteja no olho. Então é importante que seja... Porque é parte mole, né? Então é importante que seja feita uma investigação, tanto a nível oftalmológico, quanto extra-oftalmológico, para saber se há realmente uma causa oftalmológica que mereça ser tratada. A Aline também tem uma pergunta diferente. Ela está dizendo que ela está enxergando há mais ou menos um mês, doutor, um pontinho preto. Na visão dela tem um ponto preto com ardência. Tá. O que pode ser? Veja bem, o ponto preto é popularmente conhecido como mosca volante. Tá? Muitas vezes esse ponto preto ele é provocado pelo coçar crônico, que acaba descolando o vítreo, que é uma geleia que fica antes da retina, e esse vítreo fica flutuando na cavidade vítrea, e quando ele passa no eixo visual, o paciente vê aquele escotoma, aquela mancha. Então, a primeira coisa para que se evite que esse vítreo descole é você evitar de coçar o olho. Sim, mas é bom ela procurar um médico logo, né, doutor? É interessante que se procure Aline, um médico filha, pode ir. Para ver se não há algum problema na retina. Naquele vítreo, quando ele descolou da retina, ele não puxou também um pouco da retina. Tem mais uma pergunta também pelo WhatsApp e está relacionada diretamente com a gente, porque ela quer saber se assistir à televisão muito de perto, e é direto um mito também ou verdade, só me dizer se é mito ou se é verdade. Ver televisão de perto pode prejudicar a visão. É mito ou verdade, doutor? Eu creio que seja um mito. Por quê? Porque a radiação emitida pela televisão, ela não é tão nociva aos nossos olhos quanto a radiação ultravioleta. O espectro de luz da radiação da televisão é infravermelho, tá? Então, o excesso de luminosidade pode provocar alguma manifestação neurológica, mas alguma manifestação ocular provocada pelo uso muito próximo da televisão, no olho... Esse incômodo também pode se dar devido à distância e o tamanho da TV. Vamos supor, uma TV de 50 polegadas é uma luz muito forte. Se ficar muito perto, aquela luz certamente vai provocar algum desconforto. Incomodar, mas né? Esse desconforto não é nocivo ao olho. Entendi. Tem mais uma pergunta de uma telespectadora que não se identificou, está lá no nosso WhatsApp, dizendo que a filha dela surgiu uma manchinha roxa no olho, tipo vaso sanguíneo estourado, alguma coisa. Isso é preocupante? Foi da filha dela. Isso deve ser investigado, mais uma vez, em um consultório médico oftalmológico, porque muitas vezes é um processo alérgico que está se iniciando e você consegue controlar isso aí do ponto de vista clínico sem precisar de nenhum tratamento adicional. E assusta tanto, né? Porque às vezes assusta, né? O aspecto com sangue mesmo. O olho da gente é a primeira apresentação. É verdade. Pois é. Tem mais mito e verdade, não tem, dona Chefa? Quem força a vista acaba precisando de óculos. Mito ou verdade? Mito. Mito. Por quê? O óculos, ele é um auxílio óptico. Então, usa óculos quem está precisando de auxílio. Quando você não consegue enxergar bem e começa a forçar a visão, o seu grau não vai aumentar por conta disso. O que você vai ter, no final do dia, é uma dor de cabeça. E tem gente que tem mania de fazer assim também, né? Então, na medida que você vai forçando a visão,
você vai também trabalhando com a musculatura da face. Então, você imagine que você não está acostumado a correr e, de repente, você resolveu correr 15 quilômetros. Então, você vai ficar com as pernas doloridas. O mesmo se você não consegue enxergar alguma coisa para longe ou para perto e começa a forçar a musculatura facial, então aquela musculatura vai entrar em fadiga e você, no final de um certo tempo, você vai ter dor de cabeça. Pela liberação do ácido lático. Não é o correto, né? Não é o correto. Não é o correto. Não é o correto. Tem uma pergunta também do Ismael Vaz. Beijo, Ismael. Obrigada pela sua participação. Ele diz que usa ictirígio, enfim. Ele tem. Ele usa um colírio para clarear os olhos. É pterígio, esse é o nome? Pterígio, sim. Pterígio. Pterígio. É uma doença? É. Ele quer saber se pode prejudicar o uso a longo prazo? Enfim, Olha, primeiro, Ismael, você usa esse colírio com indicação médica? Eu acho que primeiro é o X da questão, né? Primeiro é importante verificar se Claro. foi prescrito por um médico. Claro, claro. O médico oftalmologista, tá? Porque se ele está usando um colírio que contenha, como eu já lhe disse, anti-inflamatórios, na hora que ele pinga, desinflama. Mas esse anti-inflamatório, ele tem efeitos colaterais. Claro. Então você não pode estar usando medicações como os corticoides por um tempo prolongado, porque o pterígio vai ficar desinflamado enquanto ele estiver usando o colírio, mas alguns efeitos colaterais, como eu já disse, o glaucoma, a catarata, eles podem surgir e podem provocar lesões bem mais graves do que o próprio pterígio. E às vezes até assintomáticas, né? Quando vê, Exato. o negócio já está complicado. Por exemplo, o glaucoma, ele só começa a provocar sintoma quando mais de que 50% das fibras nervosas estão lesadas. E é tratamento pro resto da vida, né, doutor? O resto da vida não tem cura, tem controle. É uma doença verdade. crônica e degenerativa. Não, quando tem controle ainda tá bom. É. E se não tiver mais? Se tiver num estágio muito avançado, né? Por Aí- causa de um erro, uma automedicação, enfim. Exato. Melhor não arriscar. Qual que é a pergunta da Lilian, dona Chefe? O pessoal tá bombando, né? Ah, sim. Problema nos olhos. Pode causar dor de cabeça, enxaqueca? Tem muito essa associação. Eu acho que é até mito Sim. ou verdade? Não, isso aí de certa forma é verdade, tá? Os problemas oftalmológicos, algumas vezes eles podem provocar alguns sintomas, inclusive a enxaqueca. Sim. Isso aí pode sim Eu, ocorrer. quando tenho fome, tenho dor de cabeça. Nesse caso aí, a dor de cabeça é originada da hipoglicemia. Tem vários sintomas, Que né? a hipoglicemia também pode provocar uma turvação visual. Como o excesso da glicemia nos diabéticos pode provocar miopia. Ixi. Bom, falando em miopia, dona Chefe, manda encerrar toda hora e toda hora chega uma pergunta nova. E essa é muito importante. Qual o nome dele? O Júnior. Ele quer saber o seguinte: motoqueiro que anda com o capacete aberto. Primeiro tá errado, viu, gente? Isso é risco de acidente gravíssimo. Vento no olho. O que pode causar aos olhos dele? Olha, os microatritos provocados pelos poluentes que estão no ar, eles podem provocar algumas doenças na superfície do olho, inclusive o pterígio, e as inflamações, como ressecamento ocular, tá? Então, é interessante que se use nos motoqueiros a viseira, o óculos com a viseira, Tem que ser. porque realmente você está protegendo o olho. Claro. Existem algumas doenças, inclusive da superfície do olho, que podem provocar lesões sérias e danos, por vezes, irreparáveis na É visão. verdade. Não, e aquela viseira não é para enfeitar. No caso de um acidente, ela protege os olhos. Protege. Né, doutor? E mesmo que não seja acidente, você na hora que está trafegando na moto, é natural que micropartículas sim. fiquem entrando Sim. em atrito com o seu olho naquele momento. Não é ali. confortável de jeito nenhum. Não é, e pode provocar algumas lesões, o aparecimento de corpo estranho na superfície do olho, o pterígio, Inseto, o ressecamento tudo. ocular, insetos, enfim, uma série de patologias que podem ser facilmente evitáveis com o simples uso da viseira. Obrigada, doutor, pela sua presença. Sucesso total no WhatsApp, bombando de perguntas. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. Os olhos, né? É tão delicado, a nossa visão é o sentido mais delicado, sim, tem que cuidar com muito carinho. Agora, tem outra coisa também, que é o estômago. Tem que cuidar com carinho dele. Quem gosta de hambúrguer não vai perder essa novidade que a gente vai mostrar, mas é depois do intervalo, é para dar fome mesmo, gente. Vou correndo, volto voando. Prometo!